Olá, meu nome é Larissa Lepore, eu sou atriz e eu tô compartilhando com vocês aqui no meu canal livros fundamentais para quem ama atuação. E hoje nós vamos falar de dois livros que eu não poderia deixar de fora aqui dessa playlist. A Preparação do Ator e A Construção da Personagem, ambos de Stanislavski e são considerados como verdadeiras bíblias no universo teatral. Então, se você é ator, atriz, estudante de teatro ou simplesmente curioso, fica aqui comigo até o final porque eu vou compartilhar dicas muito interessantes. Mas primeiro vamos falar sobre quem foi Konstantin Stanislavski. Ele foi ator, diretor e pedagogo russo, nascido em 1863. Stanislavski é considerado um dos maiores nomes do teatro, porque desenvolveu um sistema revolucionário de atuação que influenciou gerações de artistas no mundo inteiro. O método Stanislavski, como é conhecido, busca a verdade emocional na atuação, ou seja, como trazer uma emoção genuína nas telas ou no palco. Falando agora da preparação do ator. Esse livro foi escrito originalmente em 1936 e é o primeiro da trilogia escrito por Stanislavski. Aqui ele apresenta a base do seu sistema, voltado principalmente para o trabalho interno do ator. É quase como um manual de preparação emocional e física. Ele explora conceitos como a vida do espírito, ou seja, como as emoções e os pensamentos influenciam nas ações. Além disso, ele traz o ser mágico. É uma ferramenta criativa em que o ator pergunta: e se eu estivesse naquela situação? Isso ajuda muito a entender as circunstâncias dadas ali do roteiro. Ele também destaca muito a importância da concentração, então evitar distrações para conseguir estar presente ali no momento da atuação, no momento da cena, e isso contribui demais com o resultado. É um livro muito prático e muito filosófico também, porque ele ajuda o ator a se conhecer melhor. Agora eu vou ler dois trechinhos que eu destaquei aqui no meu livro. Nunca procurem ficar ciumentos, amar ou sofrer apenas por ciúmes, amar ou sofrer. Todos esses sentimentos resultam de alguma coisa que se passou primeiro. Vocês devem pensar com toda força nessa coisa que se passou antes. Quanto ao resultado, virá por si só. Um outro pedacinho bem interessante é esse aqui, ó. Sempre e eternamente, quando estiver em cena, você terá de interpretar a si mesmo. Mas isso será numa variedade infinita de combinações de objetivos e circunstâncias dadas que você terá preparado para o seu papel e que foram fundidos na fornalha da sua memória de emoções. Já A Construção da Personagem foi lançado em 1948 e é o segundo da trilogia. Enquanto o primeiro foca nas questões do trabalho interno, esse aqui foca nas questões externas, como dar vida a uma personagem focando no corpo, na voz e na fisicalidade. Aqui Stanislavski explica como o ator deve usar ferramentas como a voz e a dicção, por exemplo, para contar uma história para demonstrar as emoções internas. Além dos movimentos corporais, onde cada movimento tem um significado, passa uma mensagem, análise do texto para entender o contexto da história, o tempo, o ritmo e uma coisa muito importante, a ética do artista. Uma coisa interessante é que Stanislavski dizia que o ator devia viver a personagem sem perder o controle de si mesmo. Ele chamava isso de controle consciente. Então você vivia a personagem, mas sempre tinha um pé ali no mundo real. E desse aqui eu quero ler um trechinho que está bem no início do livro. O ator deve trabalhar a vida inteira. Cultivar seu espírito, treinar sistematicamente os seus dons, desenvolver seu caráter, jamais deverá se desesperar e nunca renunciar a esse objetivo primordial. Amar a sua arte com todas as forças e amá-la sem egoísmo. Tá, mas por que esses livros são tão importantes? Primeiro, mesmo que você não siga o método de Stanislavski, é muito importante conhecer esses conceitos para entender as escolas e os métodos que vieram depois dele. Por exemplo, o do Lee Strasberg, que eu já trouxe aqui no canal e o link está aqui na descrição do vídeo. Além disso, essas técnicas contribuem muito para os atores conhecerem suas emoções e seus limites, então ajuda muito no autoconhecimento. Um ponto bem interessante é que os livros são escritos em formato de diário, de conversa, então isso torna a linguagem bem acessível, até para as pessoas que não estão familiarizadas ali com os conceitos do teatro. E aí, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre esses dois livros? Se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou, e se você não leu, que tal começar agora? Ah, não se esquece de curtir, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dica, beleza? Um beijo!